uma das operações financeiras mais comentadas nos últimos tempos e que vem sendo alvo de questionamento no mercado é a questão do Banco Master. Para falar um pouco mais sobre isso, a gente tem aqui o nosso comentarista de business hoje, o Bruno Meyer. Bruno, bem-vindo, bom dia para você. O que você pode destacar para a gente a respeito dessa operação que está aí nas manchetes dos principais jornais? Exato. Bom dia, Nonato. Um prazer estar aqui com você nos estúdios do Jornal da Manhã. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Você acertou, Nonato. É uma das operações financeiras mais comentadas dos últimos tempos e não só comentadas, ela é muito comentada porque ela vem sendo alvo de questionamento no mercado financeiro, no mercado em Brasília e envolvendo inclusive política. Deixa eu contextualizar esse caso que começou na última sexta-feira, quando o BRB, o Banco de Brasília, é uma estatal controlada pelo governo de Brasília e que é muito forte no centro-oeste, principalmente em Brasília. Ela confirmou a notícia que tinha saído em alguns veículos ao longo da tarde de sexta-feira de que o BRB fechou a compra de 49% das ações ordinárias do Banco Master, o antigo Banco Máxima, comandado hoje pelo mineiro Daniel Vorcaro e pelo valor de 2 bilhões de reais. Nessa transação, Daniel Vorcaro seguiria no controle do banco com 51% de participação e teria um assento no conselho do BRB, o banco estatal. É bom lembrar, Nonato, que essa operação precisa ser aprovada pelo Banco Central e também pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Isso eu estou falando de sexta-feira. Ao longo dessa semana, várias questões foram reveladas. A primeira delas, o Banco BTG Pactual, um banco privado, foi noticiado que ele teria interesse nos ativos do Master e, ao invés de bilhões, de 2 bilhões, como o BRB ofereceu, ele teria oferecido R$1 para ficar com o Banco Master. E por quê? Porque o Master enfrenta dificuldades, não de hoje, já ao longo dos últimos meses, ao longo do último ano, de captação de recursos no mercado. O BTG, inclusive, informou que sempre analisa oportunidades no mercado financeiro que possam trazer valor aos acionistas. Foi um comunicado que foi divulgado depois que André Esteves, dono do BTG Pactual, se reuniu com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, onde a pauta, ao que tudo indica, né, segundo fontes, mas não precisa nem de fonte para saber, a pauta dessa conversa era a possibilidade do BTG entrar nessa negociação dos ativos do Master. Nonato, um dos pontos que mais chama a atenção há tempos do mercado financeiro é a trajetória acelerada de crescimento desse banco privado, Banco Master, sobretudo focado na captação de recursos via CDBs, que é investimento em renda fixa. Com retornos, ele pagava retornos bem acima do que o mercado paga e pagava. E isso só foi possível, isso só foi apoiado por conta da proteção do Fundo Garantidor do Crédito, o FGC, que garante o pagamento de até R$250 mil por pessoa física em caso de problemas com o banco que ofertou os papéis. Ou seja, Nonato, se você colocou ali 250 mil reais no Banco Master, nos ativos, se o banco quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito vai pagar para você esses 250 mil. Se você investiu 500 mil, você vai perder 250. Estima-se que nessa jogada, o volume de depósitos do Master está em cerca de 50 bilhões de reais, que dá basicamente 46% da liquidez do FGC, ou seja, um problema no Master, uma quebra, por exemplo, do Banco Master, consumiria boa parte do FGC, que é formado por meio de contribuições dos bancos associados. O Ministério Público do Distrito Federal, nesta terça-feira, abriu um inquérito para investigar essa compra, né, do BRB, do Banco Master
pelo BRB. Tem partidos políticos agora, como é o caso do PSB, que também está pedindo investigação desse caso. Ou seja, eu acredito que a gente está no começo ainda de um caso que a gente não sabe direito qual vai ser o desfecho. Como eu falei no início da minha entrada, ainda falta a aprovação do Banco Central e do CAD. É isso, Bruno Mera, muito obrigado, viu, pela participação aqui conosco. Vamos acionar aqui os nossos comentaristas também, Deise Ciocari e Cristiano Beraldo, para que eles possam participar conosco dessa discussão que o Bruno Meyer traz aqui. O Beraldo, é o que o Meyer diz, né? Vai ser necessária aí uma participação muito efetiva, tanto de Banco Central quanto do CAD, analisando essa transação e também a transparência desse negócio como um todo, não, Beraldo? Pois é, Nonato, bom dia, Bruno. Bruno, você sabe que ontem eu recebi uma mensagem que se referia a Daniel Vorcaro como o Madoff Tupiniquim, fazendo referência ao Bernie Madoff, que foi pego com a boca na botija, fazendo a maior pirâmide financeira de todos os tempos, mais de 50 bilhões de dólares. Madoff acabou morrendo na prisão há alguns anos. Pois bem, Daniel Vorcaro, com o seu Banco Master, realmente conseguiu fazer um processo de transformar o Banco Master num player que estava em absolutamente todas. E como é que ele conseguiu isso? Não apenas através dessa oferta de retornos excessivos em cima de dinheiro que as pessoas de boa-fé, investidores de boa-fé, pegavam as suas economias e colocavam ali em busca de um retorno que, a princípio, por ser CDB, era um retorno seguro. Mas as relações políticas do dono do Banco Master precisam ser profundamente investigadas, porque ele se tornou extremamente conhecido em Brasília por proporcionar viagens e eventos 6 estrelas ao redor do mundo, com jantares, banquetes, champanhe e vinhos da melhor qualidade, em Nova York, em Lisboa, na Itália, em Paris, em todos os lugares onde os políticos queriam ir. Esse é um escândalo não apenas financeiro, mas é também, e talvez sobretudo, um escândalo político. É preciso, por exemplo, se buscar o histórico de passageiros do avião de Daniel Vorcaro e do Banco Master para entender quais são as suas relações com esses políticos que fizeram inúmeros negócios, inclusive com eles. Negócios imobiliários, negócios em áreas diferentes. Só para vocês terem uma ideia, no Rio Previdência, que é o fundo de previdência dos funcionários do Estado do Rio, Daniel Vorcaro levou para o seu Banco Master mais de R$500 bilhão vendendo um CDB de 10 anos para o fundo de previdência, que quem tem que cuidar do futuro desses pensionistas do Estado. Como é que conseguiu isso? Obviamente, claramente, através de influência política peso pesado. Este caso está conectado à nata da política brasileira. Sobretudo porque, só para finalizar, precisamos lembrar, Bruno e Nonato, que havia no Conselho do Banco Master o atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, 2 ex-presidentes de Banco Central e muita gente graúda que estava ali endossando essas práticas. Pois é, né, Beraldo? Esse caso do Banco Master, ele é o retrato de um capitalismo bancário imprudente, que flerta com o colapso enquanto sustenta a aparência de dinamismo, né? Isso, como você muito bem falou, não é nada novo, né? O banco cresceu de uma forma acelerada, com uma estratégia baseada em captação a juros elevadíssimos, pagando até 140% do CDI, e investindo muito pesadamente em precatórios, ativos de baixa liquidez e alto risco e enorme incerteza jurídica. Isso não é inovação, é uma temeridade, né? É engenharia financeira que aposta no curto prazo e transfere os riscos para o sistema como um todo. Então, essa situação ela chegou num tal ponto que, para o negócio com o BRB ser viável, os próprios acionistas do Master, eles precisam colocar 2 bi. Ou seja, o banco que se vendia como sólido, agora ele precisa ser salvo com capital emergencial dos donos. E ainda assim ele vai fazer uma operação onde as partes tóxicas elas vão ficar de fora, como no velho manual do capitalismo moralmente seletivo. E mais grave ainda é que o BRB ele é um banco
público. E ao comprar a parte boa do Master, ele acaba legitimando um modelo de negócios baseado na ilusão de liquidez e na captura de investidores com promessas de rentabilidade fora da realidade do mercado. Então, é uma forma moderna de privatizar os lucros e socializar os riscos. Então, se não tiver uma consequência institucional muito clara para os bancos que operam nessa fronteira entre a especulação e o colapso, a gente vai premiar a irresponsabilidade como método e vai comprometer não apenas o sistema financeiro, mas a própria confiança pública nele. A Jovem Pan procurou as instituições envolvidas. O BRB diz que protocolou na última sexta-feira, em conjunto com os protocolos ao Banco Central referentes à operação de aquisição do Banco Master, uma notícia de fato ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, dizendo ainda que, de forma proativa, encaminhou ao Tribunal de Contas do DF um ofício com considerações da proposta de aquisição de 58% do Master e se disponibilizou a prestar qualquer esclarecimento necessário para a compreensão dessa transação. Já o Banco Master, por sua vez, procurado também pela Jovem Pan, não quis comentar essa notícia.